Oi gente, para você que ainda não me conhece, eu sou a Marcela e estarei no FMT Ciência falando sobre diversos assuntos. E o tema de hoje é cultura nerd. Você já ouviu falar? Sabe o que é um nerd? Seriam pessoas fissuradas por games, filmes ou super-heróis. Para entender um pouco mais sobre esse tema, fique ligado e confira. A cultura nerd é um tema agora que está voltando, o que ela é, o que ela representa, por que ela faz tanta fama. Eu acredito muito assim, que de tempos em tempos a gente tem coisas que tem que unir a humanidade. E hoje eu vejo a ascensão da cultura nerd, que já unia um determinado grupo, também está unindo também todos os outros. Você vê, eu vejo que a cultura nerd é um fruto, por exemplo, dos anos 80. Então, por isso que a gente vê coisas de HQ, que ainda teve uma grande época. Só que somado a isso, só deu para fazer tudo isso a tecnologia. Então, da memória que eu tenho dessa fase infantil e um pouco adolescente, que assistíamos muito seriados, filmes de ficção científica, por exemplo, havia uma diferença de uma pessoa que assistia um filme, como por exemplo Star Trek, que era muito popular à época, e o assistia como se fosse uma espécie de cowboy do espaço, e o outro que via esse mesmo seriado como se fosse um anúncio do futuro, né? Então, parece que essa pessoa que tem contato com uma determinada cultura comum, né, produzir televisiva ou do cinema, ou de quadrinhos, e se encontra com a tecnologia, ele olha aquilo mais como, uau, um dia a gente pode chegar lá, do que, uau, que aventura, né? Então, me parece que o nerd é essa pessoa que se interessa por um jeito de ver filmes de ficção científica ou um outro tipo de cultura não exatamente muito difundida, né? E ver nessa cultura possibilidades do futuro. E naquele momento, e aparentemente hoje também, possibilidades do futuro é tecnologia. O nerd que eu vejo é aquela pessoa que quer o porquê. Ela não está só suficiente em ver um quadrinho, ela quer saber como que faz o quadrinho, quem que fez o quadrinho, o autor, por que ele usou essa coisa mais política naquele quadrinho, por que ele fez esse personagem tão autoritário, aquele outro personagem de tal forma. Então o nerd é o cara que busca o porquê, que investiga, que quer se aprofundar, que quer saber cada vez mais, quer aprender. Ele não está suficiente com aquela cultura superficial. Chamaria de nerd essas pessoas do passado, não sei como seria hoje, que ao verem produções culturais, conseguem enxergar um futuro, investe nisso, aprende disso, lê sobre isso, porque vê nisso indicações do futuro. No caso, a cultura pop, que a gente, em comunicação, a gente gosta muito de falar da indústria cultural, né? Você vê Star Wars, por exemplo, o primeiro considerado assim, um dos grandes blockbusters, vem de uma cultura, vem de uma série de arquétipos, mas ela não está preocupada em atender um grupo de pessoas. Ela nasce como uma obra de arte, só que agora ela é tomada por uma indústria cultural. Só que a cultura pop, ela é uma cultura popular, traz coisas, novidades, música para a população inteira, né? Então isso é uma cultura pop. É uma relação bem complexa, porque o nerd também se apropria da cultura popular, e a cultura popular muitas vezes é formada de cultura nerd, porque o nerd também está lá. Eu diria que hoje a cultura pop poderia ser um objeto de pesquisa e ensinar um pouco para as pessoas como lidar com a própria cultura, com o ambiente que eles vivem. É isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe o vídeo e deixe nos comentários o que você gostaria de ver no FMT Ciência. Até mais!